Estas histórias foram transcritas por um jornalista de Porto Alegre e contadas nas madrugadas do Parque Harmonia, onde se festeja a Semana Farroupilha com um mês inteiro de festa. Músicas, arrasta-pé, risca-faca, churrascada, muita cerveja e muita cachaça. E quando as festas entram madrugada adentro, também começam as rodas de piadas ao redor das churrasqueiras. E com isso também começam as histórias sobrenaturais. Ou como os caminhoneiros chamam, as mentiras de caminhoneiros. A mula sem cabeça. A primeira história ocorreu há anos atrás, entre as cidades costeiras de Cidreira e Quintão. Era madrugada e foi contada pelo caminhoneiro Tony, também chamado de Toninho. Eu transportava uma carga de bebidas, a maioria era refrigerante, mas tinha também cerveja. Fazer transporte de madrugada faz o caminhoneiro escutar muita música sertaneja e pensar na própria cornitude. E como todo bom caminhoneiro, não basta só escutar, tem que berrar a música sozinho na estrada. O objetivo do caminhoneiro, cantador de estrada, é afastar a tristeza, os maus espíritos e a solidão enquanto pensa nas 2 ou 3 famílias que tem pelo Brasil afora. Mas como o caminhoneiro é bicho grosso, então existe piada de que caminhoneiro não canta. Caminhoneiro ronca. Daí que a cantoria de caminhoneiro afasta tudo. Afasta mau espírito. Afasta bons também. Afasta a sorte, dinheiro e afasta mulher e tudo mais. Foi na saída da cidade de Cidreira que foi vista pela primeira vez uma moça na beira das dunas próximo à praia. Na hora, eu desconfiei por causa da roupa curta. Pensei que fosse apenas uma moça que fica na estrada esperando para namorar com pobres caminhoneiros, que só ficariam mais pobres. Mas na hora que olhei para a cara dela sozinha na estrada, fazendo uma expressão de puro ódio, eu percebi que era uma armadilha. Ou ela era um travesti, ou estava acompanhada dos bandidos de estrada. Ou era as 2 coisas. Bem, de qualquer forma, eu é que não queria tomar no meu brioco. Na hora em que acelera o coração do caminhoneiro, o caminhão também acelera. Estava me afastando quando ocorreu a coisa mais apavorante da minha vida, que eu não posso contar para ninguém, senão toda a história cai na conta da cachaça. E confesso que eu tomei uma pinguinha antes de sair de Cidreira. Primeiro foi uma luz amarela vindo de trás do caminhão, com um barulho alto como uma sirene, e a luz vindo pela esquerda. Para mim,
parecia uma ambulância querendo ultrapassar. A coisa mais normal do mundo. Diminuía a velocidade um pouco para deixar o outro veículo passar. E um barulho alto, como uma explosão, me deu o maior cagaço da minha vida. O caminhão inteiro estremeceu. Na hora eu me lembrei das histórias de caminhoneiros com bandidos acertando o caminhão com os próprios carros. E não deu nem tempo de mais nada. E eu fui atingido de novo pelo mesmo lado esquerdo do caminhão. E quase fui jogado para fora da estrada quando controlei o caminhão. E foi nessa hora que eu olhei pela janela. E na hora eu vi com detalhes o que chamam de mula sem cabeça, ou mula de padre, ou também besta fera. Aquela criatura estava cavalgando ao lado do caminhão e se arremessando com força. Acelerei sem tirar os olhos do bicho. A descrição que eu posso fazer é a de que o seu corpo era como uma mula raquítica que morreu de fome, e toda a parte de cima pegava fogo. Então eu corri com o caminhão enquanto o bicho gritava. Ela gritava e soltava fogo em explosões como de gasolina pegando fogo. A gasolina pega fogo de dois jeitos. O líquido faz uma língua de fogo e a parte gasosa faz pequenas explosões com barulhos. E era desse jeito que a bicha perseguia o meu caminhão. O meu caminhão estava a quase 80 por hora, quando aquela criatura me acertou de novo. E foi um barulho que estremeceu todo o caminhão e acertou bem em cima justamente dos meus tanques de combustível. E foi quando escutei os barulhos vindo da minha direita, onde eu percebi que o caminhão saiu da estrada, passou por cima de moitas e caiu em uma vala cheia d'água. Eu não sei quanto tempo desmaiei. Acordei com a assombração batendo forte na minha porta, e eu tinha batido forte de cara na direção. Estava com o rosto coberto de sangue, o nariz quebrado e a metade da cara inchada. Tinha cheiro forte de gasolina e fogo. Estava com dores no pescoço, costas e pernas. E foi então que percebi uma luz forte laranja na minha janela, bem do meu lado. E quando fui olhar, era o fantasma de uma mulher pegando fogo. E foi quando eu entendi que a mula não era só uma assombração. Porém, o fantasma de uma mulher pegando fogo e cavalgando o corpo de uma mula que não tinha cabeça. Antes de pensar em qualquer outra coisa, a assombração se levantou nas patas de trás e começou a acertar a porta do meu caminhão. Ela queria me pegar e berrava muito alto e dava patadas muito forte na minha porta. Tentei sair pela outra porta, mas estava lacrada pelo acidente. Eu tive que abrir a portinha de cima da cabine e escutei os vidros da porta quebrar e chamas queimarem as minhas pernas enquanto eu escapava por cima da cabine. O meu caminhão já estava tomado pelo fogo. E enquanto a assombração tentava entrar na cabine, pensei imediatamente em sair daquele lugar e subir em cima de uma árvore. E foi quando a assombração percebeu que eu não estava dentro da cabine. Então aquilo começou a gritar e saiu cavalgando em volta do caminhão. E foi quando eu pensei que tinha que aproveitar para fugir. E quando a criatura se afastou um pouco, eu desci e comecei a correr para as árvores. Me grudei na primeira árvore, tentei subir, mas não consegui. Não tinha galhos onde me segurar. E eu estava com o dedão do pé quebrado. Ouvi os gritos se aproximando e saí correndo para outra árvore. Tentei me segurar nos galhos baixos, subir, porém não consegui. E podia ouvir os gritos e galopes quando cheguei na terceira árvore, mais baixa. Tentei subir e o primeiro galho que eu peguei logo quebrou. O barulho chamou a atenção da assombração que começou a correr na minha direção.
Me agarrei no galho seguinte e comecei a subir no desespero. Cheguei no alto e me abracei como um nenê no colo da mãe. Fiquei absolutamente quieto enquanto podia ver a assombração passar por baixo da árvore. O seu fogo ardia e eu sentia que ela podia me assar vivo se descobrisse onde eu estava. Cheguei a parar de respirar para ela não me ouvir. E em pouco tempo ela se foi, mas eu escutei os seus gritos por hora enquanto eu via o meu caminhão queimar. Nunca pude contar essa história, senão toda a culpa cairia em mim e na cachaça. Eu quase perdi o emprego e nunca mais consegui comprar outro caminhão. Segunda história. Ela disse que me amava. Sou caminhoneiro há mais de 40 anos. E quando comecei, não existia essas assombrações de hoje. No meu tempo, as estradas tinham assombrações de mulher de branco e mulher de preto. Mulher só de calcinha e sutiã, e mulher de saia curta, e até assombração de mulher que faz fiado na estrada à noite. Eu nunca encontrei, e olha que eu procurei. E foi nos anos 90 que eu encontrei pela primeira vez um novo tipo de assombração. O seu vestido era uma mistura das mais raras na natureza. Usava o vestido de um bicho cujo pai era uma zebra e a sua mãe uma tigra. Só assim para explicar o vestido branco, zebrado e tigrado. Era uma assombração que eu nunca vi antes. E depois do carinho, ela até mesmo disse que me amava. E isso nunca mais aconteceu comigo. Bem, que tipo de assombração era aquela? Ora, era a assombração da mulher do Tico. Terceiro relato. A Onça Negra. Boa noite, o meu apelido é Vitinho. E não vou me identificar mais, senão eu vou apanhar em casa. A onça negra é um animal real, existente no Brasil. É uma espécie própria que eu nem conhecia, até me deparar com uma há anos atrás. Normalmente, é um animal muito bonito, a menos que ela queira te caçar. O que foi o meu caso. Como todo caminhoneiro que se preste, eu também tinha umas namoradas em outras cidades bem distantes do interior. E me caiu de ter uma namorada que morava em uma roça que tinha a Última Salvação, que é um nome para aquelas patentes antigas, compostas de um bom buraco no chão e uma casinha em volta. Muita vida já foi salva só por existir essas patentes antigas no meio da roça. E foi numa noite, onde eu estava passando na casa dessa namorada, que eu tive a oportunidade de fazer as minhas necessidades nessa patente velha. Era de madrugada, e eu tive que sair para contemplar a natureza e fertilizar o solo. Claro que eu levei o meu celular para conversar com a galera, distribuir pornografia para os amigos e uns coraçõezinhos no Tinder. Fiz questão de colher lindas flores e folhas perfumadas para limpar o meu fiofó. A única luz que tinha era do meu celular e tudo estava muito quieto. Mas não tinha clima de medo. Hoje, eu acredito que toda a minha sorte naquela noite mudou por causa de uma mulher. Alexi Texas. Uma atriz muito bonita e de imenso talento, cuja voz é conhecida no mundo inteiro. E sim, eu caí no gemidão do Zap Zap. A noite no meio do mato estava muito tranquila antes do gemidão do Zap Zap acordar todos os bichinhos de Deus. E logo depois disso, eu estava me limpando calmamente, sem fazer movimentos bruscos para não machucar as minhas pregas, quando percebi que uma sombra passou pelo lado de fora da porta que não fechava. Era o cachorro que começou a latir.
latia e não parava mais. Começou a me incomodar, pois o cachorro estava me denunciando no banheiro. Até parecia que queria chamar o resto da casa. E claro, como um verdadeiro estúpido, eu liguei a lanterna do celular e abri a porta para xingar o cachorro. O mato estava bem calmo quando eu percebi 2 olhos brilhando. Era um gato preto ao longe, que eu achei que era só mais um bicho fofo, que com certeza deveria ter se assustado com um gemidão. Só isso. Xinguei o cachorro e ele saiu correndo. E eu nem liguei quando o gatinho começou a se aproximar. Começou a chegar mais perto. Quando eu percebi que ele era pequeno só por estar a quase 50 metros. E foi nessa hora que eu percebi que era um animal gigantesco com quase 2 metros de comprimento, do focinho à cauda. Garras de furar pneu de carro. A mandíbula mais forte entre os felinos. Mais forte até do que a do leão e do tigre. Presas capazes de abrir um crânio de macaco e quase 90 quilos de fúria assassina. E só deu tempo de puxar a porta com força. A casinha de patente inteira estremeceu e quase caiu para trás. A primeira coisa que a onça tentou fazer foi enfiar a pata inteira por debaixo da porta. E as patas de uma onça são do tamanho de um braço humano. Lógico que ela pegou na minha perna e tentou me puxar. A onça era muito forte, tentando me puxar para fora. Tanto que no desespero de puxar as minhas pernas, ela me abriu verdadeiros rasgos. Um dos cortes veio de cima do joelho até os dedos do pé. Pensei comigo, a sorte é que onça não sabe abrir porta. E foi nessa hora que a desgraçada começou a puxar a porta. E ela chegou a abrir a porta inteira, antes de eu puxar a porta de volta. Era muito desespero, justamente porque eu nem tive tempo de botar as calças de novo. A onça puxou a porta novamente, e eu só imaginava se eu iria morrer sem calças. E teve uma hora que o pior aconteceu. A onça bateu na porta com tanta força que a patente inteira caiu para trás. Parecia um jogo de dominó com uma só peça. E toda a casinha de madeira caiu para trás. Bem, imagina o banheiro inteiro da tua casa virando para trás, enquanto tu está sentado na patente. Bem, pelo menos caiu de porta para cima e a onça não conseguia abrir. Como se fosse a tampa pesada do meu próprio caixão. O único lugar aberto era justamente pelo buraco da patente, onde eu podia ver a onça me observando de um lugar onde ela passaria brincando. Claro que me afastei do buraco, principalmente a minha bunda. Imagina se a bicha me puxa pela bunda para me comer? A minha mãe não me criou para isso. E depois de vários minutos de tensão, eu percebi que a onça não iria passar pelo buraco para tentar me pegar. E na hora eu pensei, ora, mas que onça desgraçada, o animal tem dignidade e eu não. O bicho rodeava a casinha e esturrava. Sim, o nome do rugido da onça é esturro, e dava as costas. Eu percebi que era um bicho macho com 2 bolas maiores que as minhas. Parei de chamar o bicho de onça e comecei a chamá-lo de Senhor Jaguar. E finalmente consegui colocar as minhas calças, e não que isso me dê qualquer tipo de dignidade. E fiquei um tempão apavorado, e o jaguar podia facilmente entrar pelo buraco da patente e me pegar. Mas ele não o fazia porque tinha nojo. Bem, não vou entrar em detalhes, mas enchi a mão, passei um monte na cara, nos braços e abri a porta
para jogar merda no Jaguar e tentar fugir. E depois eu comprava outra dignidade. E quando o bicho me viu todo cheio de merda, ele saiu completamente enojado. Eu aproveitei e saí correndo pela minha vida. E foram os 10 minutos de correria mais apavorantes da minha vida. E foi quando toda a família da moça me encontrou gritando, esbaforido e coberto da cabeça aos pés de merda. Eu só consegui falar a palavra onça, enquanto todo mundo me olhava, e o pai da moça com que eu namorava só me olhou em silêncio e falou com a maior calma do mundo: "Bem, meu rapaz, mas onça não fazem isso com as pessoas." Bem, eu nunca mais voltei lá. Pesquisei muito sobre a onça negra e consegui recuperar a minha dignidade depois de anos. E criei um fascínio pelo animal. Quarto relato. Boa noite. Sou caminhoneiro há 30 anos e sou sensitivo. A pessoa sensitiva é a pessoa que é mais sensível ao sobrenatural. O sensitivo é a pessoa que tem mais facilidade de ouvir e ver eventos sobrenaturais. E isso é explicado entre os cristãos, evangélicos e espíritas, assim como entre as religiões africanas como Nação, Umbanda e Quimbanda. E todas essas religiões têm pessoas maravilhosas que me ajudaram muito na vida e tenho um enorme respeito por todas. O sensitivo tem mais facilidade de ver ou ouvir fantasmas e espíritos. E para quem trabalha à noite com transporte ou segurança, o contato com o sobrenatural é uma experiência que às vezes é muito apavorante. Existem estradas pelas quais eu não dirijo à noite por dinheiro algum no mundo. Os primeiros meses em que viajei à noite pelas BRs foi um festival de horrores. Muitas pessoas boas morreram pelas estradas do Brasil sem ter descanso. Isso significa que às vezes eu conseguia ver os fantasmas nas estradas, e o primeiro que eu vi foi um motoqueiro parado de pé, com o rosto inteiro destruído, e também sem um dos braços e camisa manchada de sangue. Sem poder descansar, os espíritos passariam anos e mais anos com a aparência de como morreram. Era comum e horrível para mim dirigir o meu caminhão e de repente ver espíritos sem cabeça ou caminhando sem pedaços pelas estradas. Pessoas que morreram queimadas ou às vezes simplesmente se transformaram em pedaços de carne tão horríveis que nem lembravam um ser humano. Uma noite, eu me deparei com a lenda da Gangue do Macaco. Macaco era o apelido de um assaltante de cargas que ficou conhecido nos anos 70 por ter feito parte de um movimento comunista tipo o MR8 ou o VAR Palmares. E para sustentar uma luta armada feita por terroristas, ele foi muito violento na hora de assaltar caminhoneiros, com tortura e assassinato. A história do Brasil não conta os caminhoneiros que morreram nas mãos dos comunistas terroristas. Bem, uma noite eu estava dormindo à beira da estrada quando senti um arrepio. Comecei a ouvir vozes e sabia que tinha que fugir de bandidos. Liguei o caminhão mais rápido que pude e quando olhei para o lado de fora, eu vi 4 bandidos parados de pé ao redor do caminhão. E foi quando eu percebi que todos estavam com marcas de tiros, roupas ensanguentadas e olhando diretamente nos meus olhos. Levei um tempo até perceber que todos estavam mortos. Era assustador, pois eles não faziam absolutamente nada enquanto lentamente flutuavam na minha direção. Era assustador porque em todas as paradas daquela estrada
eu era acompanhado por aqueles mesmos fantasmas. Bem, eu parei de andar por aquela estrada. E a pior coisa é ver os fantasmas das crianças. Eu sempre choro quando vejo as crianças. E isso mudou depois que eu fiz parceria com outro caminhoneiro para ele dirigir à noite. Em Porto Alegre existe uma grande avenida com diversos cemitérios juntos. A Avenida Oscar Pereira possui de uma só vez os cemitérios João 23, São Miguel e Almas, cemitério evangélico e cemitérios judaicos. 4 cemitérios juntos, sem falar no crematório. E eu nunca andei por aquela avenida à noite, até que fui em uma festa evangélica ali perto para comemorar o nascimento do meu primeiro neto. Na volta para casa, o carro da família estragou e eu fiz questão de deixar todo mundo se divertir na festa enquanto eu levava o carro em um mecânico que ficava na avenida. Era só atravessar os cemitérios às 21 horas. A primeira coisa que impressiona é a beleza natural dos cemitérios feitos para ser um lugar de repouso religioso. O cheiro de flores vinha com as meninas que cuidavam de vender grandes vasos bonitos em frente aos cemitérios. E existia ali todo um clima de paz. A minha família ficou se divertindo enquanto eu arrumava o carro. Moleza. Agora era só voltar a pé pela rua dos cemitérios. Na volta, eu fui abordado por um mendigo que pedia um trocado para comer. Ele me contou rápido a triste história de que não tinha nada em casa e que a família passava fome. Eu tirei R$10 do bolso e entreguei na mão dele. Nessa hora, eu percebi que a sua mão era extremamente gelada e esquelética. Olhei nos olhos dele e vi os olhos mortos. A sua mão não conseguia segurar a nota de R$10, mas sim segurar o meu braço com muita força. Fiquei apavorado e puxei o meu braço. Saí o mais depressa que eu pude, escutando o fantasma pedindo algo para comer. E foi quando eu percebi mais vozes pedindo ajuda. Eu estava com muito medo quando percebi inúmeros fantasmas me perseguindo. Alguns pediam ajuda e outros pediam comida, e os violentos pediam por drogas. Cheguei na igreja sem fôlego, coração tropicando e branco de tanto medo. Bem, pensem num negão branco. Era eu. No espiritismo e na umbanda, uma pessoa que morre com muito sofrimento, como fome ou vício em drogas, se agarra ao sofrimento após a morte, podendo se tornar um espírito violento. Quinto relato. O demônio veio me pegar. Bem, essa história eu conto rindo, mas acreditem, foi muito assustador na hora. Mais uma noite de estrada e os caminhoneiros fazem de tudo. Baixam podcast, CDs de tudo que é artista, pendrive de beira de estrada, discos antigos da Costinha com Ari Toledo, coisas que eu recomendo muito. Pois uma noite ficamos no rádio só contando histórias de terror. Lógico, é a coisa mais errada do mundo usar o rádio para história de terror. Pois caminhoneiro que vai me ouvir agora vai me chamar de mentiroso e burro. E eu entendo. Bem, que se lasquem. Na hora de dormir que me ocorreu a desgraça. Tava com a cabeça cheia de histórias de assombração, lobisomens e demônios, quando fui me arrumar para dormir. Me arrumei para dormir, desliguei as luzes e fui me arrumar no banco. E foi nessa hora que eu senti uns fisgão na cabeça. Como se uma mão com garras estivesse fincando as garras na minha cabeça. Eu pensei que era mentira, mas era real.
Uma mão começou a fincar as garras na minha cabeça e a berrar, e foi o maior cagaço da minha vida. Liguei as luzes e saí correndo da cabine do caminhão. Bem, eu juro para vocês, era uma coruja que estava escondida dentro do meu caminhão. Pois na hora de me arrumar para deitar, eu botei a minha cabeça em cima dela, e ela se lanhou toda. Bem, na hora eu até gritei para os companheiros que era o demônio que estava vindo me pegar. Sexto relato: o terror do boto. O mundo está cheio de demônios aterrorizantes. Vampiros que matam por causa de sangue humano. Lobisomens como encarnação da boa pessoa que perde o controle e ataca até a própria família. E demônios que compram a tua alma. Deuses malignos que exigem sacrifício de sangue e também até de morte. Mas nenhum ser do folclore chega perto do boto brasileiro. O boto brasileiro é o terror das meninas jovens e das mulheres casadas. Bem, eu me chamo Ana Clara, sou caminhoneira há 10 anos, e a minha mentira de caminhoneiro é contar a lenda do boto. Na lenda, o boto se transforma através de magia para visitar os bailes da região amazônica, onde começava a sua onda de terror, chavecando as meninas jovens e bonitinhas. O safadinho normalmente se transforma em um jovem de aparência muito bonita, normalmente comparado a Johnny Depp. E não só pela aparência, mas também pelo imenso talento com música e de interpretar diferentes pessoas. O desgraçado chamava para dançar e começava falando o quanto gostava da música que estava tocando. Falava que era fã do artista, e daqui um pouco começava a cantar a música baixinho no ouvido da indefesa vítima. Normalmente, a vítima não resiste até a terceira música antes de beijar o ser mágico. A lenda existe desde antes da colonização brasileira, quando os povos percebiam que em suas festas apareciam índios desconhecidos para dançar e namorar com as meninas. Logo, as meninas engravidam de crianças sem pais, e no horror da cultura de muitos povos, os bebês eram simplesmente abandonados ou jogados nos rios. Nas lendas, as crianças são salvas por duas poderosas deusas: Ceuce, a deusa cujo amor no coração pelas crianças a fez-se comparada a Santa Maria, e Jaci, a deusa da noite e também da lua. Nas lendas, elas cuidam para que todo bebê volte à forma de botinho quando submerso em águas. O boto tucuxi adora degustar das meninas novinhas na região da Amazônia. Foi interpretado no cinema, no filme Ele, o Boto, pelo ator Carlos Alberto Risselli, que aparecia em cena o tempo todo só de cuequinha para roubar o coração da tua mulher em casa. Quem conhece o ator afirma que ele é um homem tranquilo e grande parceiro, não existindo a possibilidade dele mexer com outras mulheres. Afinal, ele é casado com a deusa Bruna Lombardi, cuja beleza oprime qualquer jovem que não faça pelo menos 3 meses de academia por dia. Mas também afirmam que, em qualquer dúvida, se a sua mulher olhar para Carlos Alberto Risselli, mate-a e a enterre no jardim. O boto normalmente aparece vestido de branco com chapéu. O chapéu é para tapar o buraco no alto da cabeça por onde ele respira. Mas é importante lembrar que o boto, mesmo safado e sem vergonha, não é um ser injusto, pois considera que as suas ações são presentes para as pessoas.
pois as mulheres ganham lindas crianças e os seus maridos ganham um lindo par de chifres. Já o boto cinza é conhecido das praias a partir de Santa Catarina. O safadão é conhecido por atacar surfistas catarinenses e gaúchas. Normalmente, chega pela praia cantando chimarruts no violão e organiza lindas fogueiras atraindo as meninas para fumar um beck. O Brasil é o maior país do mundo a curtir e reproduzir bandas de reggae e de alta qualidade. E até os próprios jamaicanos se apavoram com isso, pois o reggae na Jamaica mal passa em rádio hoje em dia. O boto cinza normalmente manda ver no surf à noite, ou fica nos festivais na beira da praia tocando um pouco de tudo. Desconfie se encontrar um jovem na praia tocando Legião com um monte de mulher em volta. Já o boto cor-de-rosa, ele ataca impiedosamente a população de gays, lésbicas, bissexuais, encalhados e curiosos. O legítimo boto, comedor de torzinho de curioso, o único ser da mitologia brasileira com perfil oficial no Grindr, no Instagram e no OnlyFans. Curiosamente, é o ser mais gente fina da mitologia. O heterossexual que tiver uma amizade sincera com o boto cor-de-rosa perceberá que ele sempre apresentará todas as suas amigas mais gatas, além de convites para festas que sempre brotam pelo WhatsApp. Mas cuidado, ele mesmo afirma: a sua natureza festeira esconde um lado selvagem que sempre deve ser cuidado. O amigo heterossexual jamais deve dormir de bruços na casa do boto cor-de-rosa, ou descobrirá que o boto dá bote. E a mesma desconfiança vai para todo casal gay que se aproxima 50 metros do boto cor-de-rosa. Afinal, o seu lema é que não existe traição se rolar trissome. Ele gosta muito de organizar orgias com um número mágico de 11 pessoas, pois isso significa um depois do outro. E sendo um animal natural transformado em ser humano pela magia dos deuses, ele compreende perfeitamente pessoas transexuais pelo direito do ser humano de sempre se reinventar. Bem, a pessoa só tem que ter cuidado com o ombro do amigo boto cor-de-rosa. Afinal, o boto não tem ombro, e muito menos pinto. Os inimigos naturais do boto cor-de-rosa são os jacarés, a sucuri, o preconceito, a discriminação e as velhas fofoqueiras. Mas os maiores inimigos do boto cor-de-rosa são os militantes LGBTs, que querem impor sexualidade para as crianças, pessoas que produzem livros infantis com conteúdo de sexo ou que fazem exposições em museus para atacarem as crianças. Bem, eu fui atacada por um boto, e o meu marido nunca desconfiou que o filho não é dele. Bem, espero que o meu pequeno não se transforme em um botinho e ataque as moças, ou quem sabe os moços. Boa noite.